E aí, pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar de um tema que eu gosto bastante, que é finanças, investimentos. É um nicho que eu tô focado aqui também no YouTube. Criei um canal recentemente de investimentos, então é uma área que eu sempre gostei. Conquistei um certificado do mercado financeiro esse ano, se chama CEA, que é uma certificação de especialista em investimento. Então é uma área que eu sempre gostei, que eu sempre busco conhecimento e eu quero transmitir esse conhecimento para as pessoas. Então é um tipo de assunto que eu fico muito empolgado em sempre estar falando, em sempre estar comentando. E por esses motivos, nada mais do que justo aqui nesse canal, que eu também estou gostando bastante desse estilo de eu trazer aí minha visão, minha percepção sobre diversos assuntos. Nada mais justo que eu trazer um pouco aí de conhecimento, compartilhar umas dicas com vocês. E para esse vídeo em especial, eu quero comentar com vocês sobre alguns fatores importantes que são necessários para a gente conquistar a tão sonhada tranquilidade financeira. Chegar naquele momento da nossa vida que a gente não tem mais que se preocupar com contas, a gente ter uma tranquilidade de fazer uma boa viagem sem se preocupar com os gastos que a gente vai ter, com os gastos que a gente vai ter depois dessa viagem, e também ajudar pessoas, trazer uma qualidade de vida para nossa família. Então é muito importante que a gente almeje ter essa tranquilidade financeira no futuro. E para que a gente alcance essa tranquilidade financeira no futuro, a gente precisa ter um bom planejamento, e nesse planejamento ele precisa de pelo menos 5 itens básicos que eu separei aqui, que eu vou compartilhar com vocês, que são a base que fazem com que a gente alcance essa tranquilidade financeira. Não é nada complexo, é bem fácil da gente trabalhar isso, leva-se algum tempo, é claro. E assim, a verdade é que mesmo sendo um planejamento básico, bem simples, nada de complexidade, as pessoas acabam errando muito, acabam negligenciando algum desses itens, o que acaba com que dificulte e acabe atrapalhando que a pessoa consiga atingir essa tranquilidade financeira com mais facilidade. E começando pelo primeiro item, que é essencial para que a gente alcance tranquilidade financeira, é que obrigatoriamente a gente tenha reserva financeira. E a reserva financeira, ela tem subcategorias. Para a reserva financeira, a gente pode ter uma reserva de valor, que é aquela reserva que vai te dar uma tranquilidade e uma segurança para algum momento complicado da nossa vida, como por exemplo, enfrentar uma crise financeira pessoal ou então uma crise financeira global. Então, com uma reserva de valor, a gente vai ter uma tranquilidade de conseguir superar algum desses momentos assim mais complicados e períodos difíceis aí da nossa vida. E a reserva de valor são todos aqueles ativos que trazem um valor que vão se valorizando ao longo do tempo. Por exemplo, um imóvel, uma casa, um terreno, uma propriedade rural. E tem também ouro, pedras preciosas, obras de arte. Então, tem vários itens que podem fazer parte de uma reserva de valor. Essa é a reserva mais difícil da gente evoluir, da gente trabalhar. Mas é possível. Ao longo do tempo, a gente vai investindo, vai conseguindo formar nossa reserva de valor. Leva-se algum tempo, mas é totalmente possível. E outra reserva que faz parte da nossa reserva financeira é a reserva de emergência. É aquele dinheiro reservado que vai nos trazer uma segurança, uma tranquilidade para um eventual imprevisto. Caso você sofra um acidente, caso te apareça alguma urgência médica, caso apareça algum imprevisto familiar, caso você perca sua principal fonte de renda, então é um dinheiro que vai te ajudar para essas emergências de curto prazo. É essencial que você esteja preparado para qualquer tipo de imprevisto. E além de trazer essa proteção e essa tranquilidade financeira para a gente aí de curto prazo, vai impedir com que a gente tenha que mexer no nosso patrimônio, nos nossos investimentos para cobrir tais imprevistos, e também vai evitar com que a gente se endivide ainda mais, tendo que correr atrás de empréstimo, financiamento, dinheiro emprestado. Então é importante que a gente tenha essa segurança e essa tranquilidade de curto prazo que vai aí nos proteger contra diversas emergências, imprevistos e adversidades. Bem, pessoal, e outro item que é indispensável para que a gente alcance aí nossa tranquilidade financeira no futuro é que a gente invista
é importante que a gente tenha uma mentalidade de investimento a longo prazo. É aquele dinheiro que a gente vai investir, que a gente não vai se preocupar em ter que usá-lo no futuro. Então é importante que você só invista aquele dinheiro que você tenha a consciência e tenha certeza que você não vai precisar dele no curto e no médio prazo. É um dinheiro que você vai investir e vai esquecer desse dinheiro. Não assim falar, eu vou esquecer que eu tenho tal ação. Não é nesse sentido. Eu falo que você vai esquecer da existência desse dinheiro. Porque para investimento de longo prazo, que é a filosofia do buy and hold, a gente tem que trabalhar os juros compostos. E para que os juros compostos sejam trabalhados, é necessário duas variáveis, taxa e tempo. São a base dos juros compostos. E vai por mim, o tempo consegue ser tão importante quanto a taxa, porque o potencial máximo que a gente vai extrair dos investimentos vai ser só no longo prazo, 15, 20, 25 anos, então por isso que é importante que a gente separe aquele dinheiro para investir, porém que a gente tenha aquela consciência que a gente não vai querer fazer um resgate, que a gente não vai precisar utilizar esse dinheiro. A gente vai investir, vai escolher bons ativos e deixar o tempo aí trabalhar ao nosso favor. E só para fechar, investir também é importante porque além de nos possibilitar essa construção patrimonial e essa evolução financeira no futuro, investir também é importante porque ele nos traz uma proteção do nosso dinheiro, do nosso patrimônio, do nosso capital. Porque como a gente sabe, existe inflação, então a inflação ela traz uma deterioração do dinheiro, o dinheiro perde valor ao longo do tempo, o dinheiro que a gente tem hoje não vai ter o mesmo valor daqui 6 meses, daqui 12 meses, daqui 4 anos, então para que a gente sempre mantenha o nosso poder de compra, a gente tem que investir para a gente conseguir superar a inflação e trazer uma proteção. Eu nem precisaria falar, mas um local que a gente consegue ter uma ótima visão de quanto que a inflação acaba com o nosso poder de compra é no supermercado. Produtos subindo valor a todo momento, ficando cada vez mais caros. Então é importante que a gente invista para que a gente consiga superar a inflação e consiga manter o nosso poder de compra. Então por isso que investir é um dos itens importantes para que a gente consiga alcançar nossa tranquilidade financeira. E outro item fundamental que é importante para que a gente consiga conquistar a nossa tranquilidade financeira no futuro, investirmos em conhecimento. É importante que a gente tenha conhecimento na hora de investir, na hora de escolher uma ação de uma boa empresa, na hora de escolher um bom fundo de investimento imobiliário, um título de renda fixa, seja público, seja título privado. Temos agora criptomoedas, tem ETFs, então temos aí uma grande variedade aí de tipos de ativos e é importante que a gente tenha conhecimento antes de investir, para evitar com que a gente faça péssimas decisões de investimento, que a gente invista em uma péssima ação de uma empresa sem fundamentos. Então a gente precisa aprender fazer uma análise dessa empresa, se os negócios vão bem, se essa empresa não está muito endividada, todos os indicadores fundamentalistas aí do negócio, então é importante. E o mesmo vale para os outros tipos de ativo, para fundos imobiliários, para criptomoedas, para ETFs, títulos. Então por isso que é importante que a gente tenha um conhecimento para a gente fazer uma boa escolha de investimento. Não é para sair investindo em qualquer ação, em qualquer fundo imobiliário, em qualquer criptomoeda, ETF. É importante que a gente tenha o conhecimento. É importante que a gente entenda que todo investimento vai ter um risco. E por mais que tenha ativos que nos tragam uma segurança maior com relação a outros ativos, como por exemplo títulos públicos federais, até os títulos públicos federais, por mais seguros que sejam, eles também têm uma relação risco-retorno. Então por isso que é importante conhecimento. Bem pessoal, e o quarto item da nossa lista, que é fundamental para a gente alcançar a tranquilidade financeira, é que a gente busque novas fontes de renda. É importante que a gente não conte apenas com uma fonte de renda, que você não tenha apenas uma renda principal. E por mais assim que você tenha um bom emprego, tenha um bom salário, ou então que você tenha um negócio, tenha um empreendimento que te traga um bom retorno, se acontecer de você ou perder esse emprego, ou então perder aí seu negócio por algum motivo, perder mercado, ou então acabar falindo por algum motivo, e se você tem apenas essa fonte de renda, é complicado. E como eu disse no início, se você tiver uma reserva de valor ou uma reserva de emergência, vai te ajudar bastante, porém
tão importante quanto isso é que você já tem outros negócios em mente, que você já tem outras atividades que fazem com que entrem dinheiro no seu bolso, que te tragam aí uma segurança caso você perca aí a sua principal fonte de renda. Então nem que seja 10, 20, 50, 100 reais entrando aí a todo momento na sua conta de diferentes atividades, diferentes negócios, porque te traz aí uma segurança caso você perca seu emprego, ou então caso o seu negócio, seu empreendimento passe por um momento complicado e você vê que já não vai ser mais sustentável. Então é importante que a gente sempre esteja buscando essas novas alternativas de negócio, alguma atividade paralela, para trazer essa segurança financeira, nos possibilitar estar ganhando dinheiro além da nossa principal fonte de renda. Bem, pessoal, e o quinto item da nossa lista, que é indispensável para que a gente alcance nossa tranquilidade financeira, é indispensável que a gente evite fazer dívidas desnecessárias. É importante que a gente tenha uma boa gestão aí dos nossos gastos, que a gente faça um bom controle. As pessoas ainda têm aquele hábito de estar fazendo compras e gastando apenas por status, compra roupa de marca, compra, por exemplo, celular topo de linha, compra carro para trazer um certo status. E é como eu falo, quando você faz isso, você só vai conseguir se endividar, você vai tentar agradar e impressionar pessoas que você não conhece, pessoas que não estão nem aí para você e pessoas que muitas das vezes você nem gosta. Então, é importante que você se atente a isso e evite fazer esses gastos apenas para querer chamar atenção, impressionar as pessoas, porque as pessoas nem ligam para isso, as pessoas, na verdade, elas fazem é te criticar, ó lá, o playboy lá, isso, aquilo, então não tem necessidade alguma. Além de você estar gastando o tempo todo e estar se endividando sem necessidade, isso vai atrapalhar a construção do seu patrimônio, porque o dinheiro que você gasta com essas futilidades, você poderia estar investindo e trazendo aí um crescimento e uma evolução do seu patrimônio para no futuro você ter uma tranquilidade, um conforto e uma segurança financeira. Então, é importante que você tenha essa consciência antes de você gastar de forma desnecessária. Quando você vai comprar algo caro, algo de marca, você tem que comprar pelos benefícios que podem te trazer. E só para ter um exemplo que a gente pode comprar itens de marcas mais caras, eu, por exemplo, como eu já disse, eu gosto de praticar atividade física, gosto de musculação, gosto de corrida, enfim. Eu opto por tênis de marcas mais caras, porque é um tênis que vai me trazer um conforto maior do que um tênis mais barato, de qualidade inferior. E o importante é que esses tênis de marcas mais caras, eles têm uma durabilidade maior. Então eu tenho tênis, por exemplo, de 5, 6, 7 anos que você olha, tá praticamente novo. Então eu compro por esse benefício, porque em 7 anos, se eu for comprar, por exemplo, tênis aí de 150, tênis aí mais baratinho, não vai ter essa durabilidade. Então acaba que nesse período de 5 anos, por exemplo, eu vou acabar gastando mais do que quando eu compro um tênis de marca mais cara, de uma qualidade superior. Então faça essa análise. Não é para você deixar de comprar coisas boas e coisas de marca, não é isso. Mas o que eu tô querendo dizer, não compra apenas para impressionar pessoas, chamar atenção, porque é uma futilidade. Como eu disse, não vai te trazer benefício nenhum, além de dívidas, gastos e tentar impressionar pessoas que não estão nem aí para você. Então é importante que a gente tenha essa consciência e sempre planeje e pense na hora de comprar um item mais caro e saber se realmente vai valer a pena, se vai trazer benefício e não apenas por um simples capricho de status. Bem, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, que tenha feito sentido. Deixa nos comentários se concorda comigo ou não. Sempre é bom essa interação, essa troca aí de opiniões. Então, vou ficando nessa. Espero vocês até um próximo vídeo e até mais.